Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma super aula. E nesta aula nós vamos abordar um assunto muito gostoso, um assunto muito interessante, chamado de centralização versus descentralização. Professor, eu sei o que é centralização. Centralização vem de centro, tudo passa por ali, é isso mesmo. E a descentralização é o oposto da centralização, né? Você vai descentralizar. Professor, tudo bem, até aí está fácil. Mas, professor, papo reto, o que será centralizado e o que será descentralizado? Esse é o X da questão. Vocês têm que entender a matéria como vocês têm que entender o juízo de valor. A partir do momento que você tem esse modelo mental, esse juízo de valor, você vai embora. Olha só, nós estamos falando da centralização e da descentralização da autoridade, da hierarquia, do poder de mando. Tá certo? Ou seja, nós vamos estudar os efeitos da centralização da autoridade versus a descentralização da autoridade ou hierarquia, como queiram. Pronto, a partir desse momento, você aí vai conseguir desenvolver um pensamento administrativo. Eu tenho absoluta certeza que você será capaz aí de acertar todas as questões de concurso. Bacana? Professor, o senhor falou que é centralização e descentralização da autoridade. Mas, professor, o que é essa autoridade? Nós já estudamos isso, mas eu vou fazer um pequeno reforço pedagógico. Gente, o que é autoridade, gente? Autoridade é o poder de mando, tá certo? O poder de exigir, o poder de comandar. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Bacana? Então vamos aqui, vamos explicar para vocês. Gente, todas as minhas aulas, esse curso que eu estou gravando para vocês é um curso diferenciado. Eu chamo esse curso como um curso, as aulas exaustivas. O que é isso? Eu pego um assunto como esse, centralização versus descentralização, e tento pensar como examinador e trazer todos os principais pontos que podem ser cobrados em prova. Por exemplo, professor, quando que começou -se a discutir essa centralização e a descentralização? Foi lá na escola clássica da administração, lá os primeiros, não é isso? A escola clássica da administração, nós temos duas grandes correntes, não é isso? Nós temos a primeira corrente, que é a corrente da administração científica de Taylor, e a segunda corrente lá, que os dois grandes pensadores formam a abordagem clássica da administração, de Taylor. Então temos Fayol e Taylor, não é isso? Taylor, nós temos o que? A teoria clássica de Taylor, e nós temos a administração científica de Fayol. Gente, olha que questão interessante, cara. O examinador, ele pode querer perguntar para você, por exemplo, se a teoria clássica da administração, tá certo? Defendida por Fayol, adotou a centralização da autoridade. O modelo centralizador, ele pode querer saber isso de você. E aí, se ele pergunta, aí você tem que estar preparado para isso. Então vamos lá, olha só. A teoria clássica da administração defendia a organização linear caracterizada pela ênfase dada à centralização da autoridade. Está aí para vocês, o primeiro macete para vocês. Eu estou aqui sem meu pincel atômico, né? Mas eu já vou providenciar já. Então é o seguinte, o que vocês têm que saber aqui? Vem comigo aqui, ó. Então, Fayol defendia a centralização da autoridade. Professor, o que significa essa organização linear? Gente, a organização linear é um outro assunto que nós vamos trabalhar. Chama-se tipologias de organização, que nós temos 3 tipologias de organização aí, que nós vamos estar trabalhando basicamente. A primeira tipologia é essa aí, a organização linear por linha. A segunda é organização linear linha staff, e a terceira, a organização funcional. Isso aqui vai ser um assunto de uma aula específica que nós vamos trabalhar, organização linear, organização linha staff, e iremos trabalhar também a organização aí funcional. Por hora, o que vocês devem saber para a prova no assunto centralização versus descentralização, que o Fayol defendia a centralização da autoridade, ao contrário de Taylor, né? Taylor, da administração científica de Taylor, defendia a organização funcional, caracterizada pela descentralização da autoridade. Então isso aqui é uma grande pegadinha de concurso aí, tá certo? Então Taylor, descentralização, e Fayol, a centralização.
acreditem, isso pode ser cobrado na sua prova. E já aproveitando, você sempre que é concurseiro, você sempre tem que pensar no futuro, ter uma visão de futuro e já saber o seguinte, coloca aí no seu sistema, aí, coloca aí na sua memória. O tipo de organização defendida por Fayol é a organização linear. O tipo de organização definido por Taylor é a organização funcional, tá certo? Não vou explicar nesse momento organização linear e organização funcional, porque isso aqui será assunto para a próxima aula. Bacana? Então vamos lá. Agora sim, nós vamos trabalhar o assunto centralização. Nós já sabemos que será centralizado o quê? A autoridade. Mas, professor, aonde que isso será centralizado? Gente, nós temos o que? A organização ela é feita por níveis hierárquicos, não é isso? Ou seja, essa centralização ela será concentrada, essa autoridade, tá certo? Será concentrada em algum nível hierárquico. Isso que vem a ser a centralização. Gente, a centralização é muito fácil. A centralização, esse poder da autoridade, o poder da hierarquia, sempre vai ficar no topo da organização. Nunca esqueça isso. Então, centralização diz respeito que o poder da hierarquia, a autoridade, o poder de mandar, o poder de tomar decisões, o poder legitimado, o poder de exigir a outro que te obedeça, vai ficar aonde no organograma, aonde que ficará lá na estrutura da organização, no topo da organização, no nível máximo. Bacana? Então vem comigo aqui, vamos ler o texto aqui. A centralização e a descentralização refere-se ao nível hierárquico na qual as decisões devem ser tomadas. Recordando para vocês, tá certo? Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos quantos níveis hierárquicos? Já deve saber isso aí na nossa aula. 3, tá certo? O primeiro nível operacional, o segundo intermediário, que é o nível tático, e o terceiro, o nível estratégico ou institucional. Então, a centralização e a descentralização, o poder da autoridade, o poder da hierarquia, vai ficar uma dessas posições. Por exemplo, a centralização vai ficar no topo, tá? E a descentralização sempre mais baixo da hierarquia. A centralização, só reforçando para vocês, olha só, leiam comigo aqui. Centralização significa que a autoridade para tomar decisões está alocado próximo ao topo da organização. Falou centralização, você já tem automaticamente que fazer esse link. Está localizada no topo da organização. Já a descentralização, tá certo? A autoridade de tomar decisões é deslocada para os níveis mais baixos da organização. Bacana? Centralização, topo. Descentralização, ela é deslocada para os níveis mais baixos. Mas, professor, eu tenho uma dificuldade muito grande, professor. Tenho uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Então, olha aqui um organograma para vocês e eu já vou explicar, tá? Eu vou explicar para vocês, eu vou buscar aqui um pincel atômico, porque a minha assessoria está falhando, né? Está falhando comigo aqui. Pronto, já achei um pincel atômico aqui, o pessoal não quer aparecer no vídeo, mas não tem problema não, né? Daqui um dia eu vou arrastar esse povo aqui para aparecer para vocês como é que é as pessoas que estão atrás do lá concurso, né? Então vamos lá, estamos estudando centralização versus descentralização. Organização centralizada, onde está o poder de mando? Está aqui. Olha aqui, no topo. A descentralização, esse poder de mando que está aqui, ela foi deslocada para os níveis mais baixos. Pergunto para você, nessa organização, nós temos quantos níveis hierárquicos? Vamos contar? 1, tá? 2, 3. Então tá aí para vocês aí o primeiro aprendizado da matéria, da aula de hoje. Professor, eu quero aprender mais. Sim. Professor, papo reto comigo. Você é um cara bastante pragmático, ensina com bastante entusiasmo e detalhe, ensina aquilo que cai na prova. Professor, me colocando na cabeça do examinador, você se colocando na cabeça do examinador, como que você irá formular uma questão muito simples? Fiz uma pesquisa, tá, nas questões de concurso aí, tá, centenas de questões que o professor resolveu, e 99% dessas questões diz respeito ao seguinte assunto, a seguinte linha de raciocínio. Primeira coisa que você deve saber.
Professor, qual que é melhor, professor? A centralização ou a descentralização? Esquece isso. Não tem situação, tá certo, melhor e nem pior. Depende do caso. Tanto a centralização quanto a descentralização tem uma coisinha chamada vantagens e desvantagens. Então, a centralização tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Já a descentralização, mesma coisa, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. 99% das questões de prova, o examinador quer saber de você, é isso mesmo, de você que está aí assistindo essa grande videoaula, se você sabe quais são as vantagens de uma, desvantagens e assim por as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Assim que funciona a prova, né? Tá certo? E outra coisa que eu quero falar para vocês, não cai na pegadinha do concurso. Professor, qual que é melhor? A ou B? Não existe melhor nem A nem B. Aqui é o seguinte, como tem vantagens e desvantagens em cada uma delas, a aplicação correta dessa ferramenta da administração, da centralização versus descentralização, depende de cada situação. Então, eu sempre digo para os alunos, vençam as suas paixões. Concurso público é para o cara racional, um cara equilibrado, um cara que interpreta, tá certo? Então, vença as suas paixões. Por exemplo, você tem um tipo de estrutura organizacional, tá certo? Um tipo de estrutura organizacional na qual, aliás, por exemplo aqui, tem você toma posse aí como chefia de uma repartição e lá é uma bagunça danada. Tá certo? Uma desorganização sem controle nenhum. E o seu objetivo é instituir mecanismo de controle. Aí eu pergunto, você vai adotar uma postura centralizadora ou descentralizadora? É isso mesmo. Com o controle, o aumento do controle nas decisões requer a tipologia centralizada. Entenderam, gente? Tá certo? Então, isso aqui você tem que entender o negócio, tá? Professor, você falou as vantagens e as desvantagens. Sim, falei. Por exemplo, professor, qual que é a vantagem da centralizada? Cara, o cara está no topo, então ele consegue enxergar, ó, toda a organização. Esse cara, como está no topo aqui, pressupõe que seja um cara mais preparado, um cara que conhece, ó, de todos os produtos. Esse cara que está no topo aqui está muito próximo dos objetivos organizacionais da organização, né? Esse cara que está no topo aqui, como ele vai centralizar as decisões, ele vai padronizar o padrão de tomada de decisões, não vai ter duplicidade de tomada de decisões. Bacana? Então, esse cara aqui. Professor, qual que é a desvantagem do cara da centralização? A principal desvantagem da centralização é muito simples. Aonde ocorrem os fatos da organização? Os fatos ocorrem aqui, ó. É nessa linha aqui que ocorrem os fatos, ok? O que acontece? Como a decisão de um fato que ocorre nessa faixa aqui, ela será tomada somente, ó, pelo topo, ou seja, a principal desvantagem da centralização é isso, ele fica longe, tá vendo? Ele fica longe aí, onde os fatos ocorrem, né? Tá certo? E a descentralização, o oposto, né? Olha aqui, há uma proximidade maior onde os fatos, tá certo? O cara que toma a decisão aqui, ó, o cara toma a decisão aqui, antes esse cara que tomava lá, o que acontece? Libera esse outro sujeito aqui que está no topo para tomar outras decisões, para fazer outras coisas, desafoga lá o gerente, não é isso? E assim por diante. Mas eu quero trabalhar agora para vocês o seguinte. Na estrutura centralizada, esse cara aqui, tá? Esse sujeito que está bem aqui, pergunto para vocês, tá? Ô, meu apagador, né? Vou buscar meu apagador. Esse cara que está no topo, na estrutura lá, pergunto para você, esse cara tem uma estrutura, tá? Esse cara tem um padrão de ser um cara generalista ou especialista? Generalista ou especialista? E aí? Achei o apagador, né? E aí, galera? Esse cara aqui, hein? Ó, apagador aqui. Ele é o quê? Ele é um cara especialista ou ele é um cara generalista, hein? Gente, ele é um cara... Esse aqui é um padrão de chefia generalista, porque ele vai saber, ó,
um pouquinho dessa estrutura, um pouquinho dessa outra e assim por diante. Professor, se esse sujeito aqui ele é um generalista e o outro sujeito aqui, esse cara aqui vai ser um especialista, né? Ou seja, esse cara aqui vai tomar decisões do setor A, esse outro do setor B e assim em diante, C e assim em diante. Então isso aqui pode cobrar, isso o examinador pode cobrar isso de vocês. Então, generalista acerta o tipo de tomada de decisões para a organização centralizada e especialista para tomar decisões na organização descentralizada. Pronto. Rapaz, você pode ter certeza, nesses 15 minutos de aula aí, você já aprendeu muitas coisas que podem ser cobradas em concurso, ok? Então vamos lá, rapidamente agora, as vantagens e as desvantagens e, claro, alguns exercícios. Vamos falar agora um pouquinho da centralização. A centralização enfatiza as relações escalares, isto é, a cadeia de comando. A organização é desenhada dentro da premissa que o indivíduo no topo possui o indivíduo no topo possui a mais alta autoridade e que a autoridade dos demais indivíduos é escalada para baixo, de acordo com a sua posição relativa no organograma. A cadeia escalar ou cadeia de comando está intimamente relacionada à unidade de comando. É isso mesmo. Então, o que está falando aqui? Tá, que a postura centralizada fica nas pessoas que estão mais no topo da hierarquia, essas pessoas terão mais autoridade. Tá? Vale a pena aqui ressaltar, isso já caiu muito em concurso público, que cadeia escalar é a mesma coisa que a cadeia de comando, tá certo? Cadeia hierárquica. Tá? Nós estamos falando muito aqui de quê? De autoridade. Só para recordar para vocês, o que vem a ser autoridade? Tá? Um conceito que eu adoro é esse conceito aqui de Fayol. Autoridade é o direito de dar ordens, é o poder de exigir obediência, conceituando-a ao mesmo tempo como o poder formal e o poder legitimado. Esse conceito foi trabalhado com aperfeiçoação, foi aperfeiçoado por outras escolas da administração, e a escola neoclássica falou o seguinte: a autoridade é o direito formal e legítimo de tomar decisões, transmitir ordens e alocar recursos para alcançar objetivos desejados da organização. Pronto, feito isso, só para recordar o que vem a ser o princípio da autoridade, porque a centralização e a descentralização diz respeito a esse sujeito, a hierarquia, a autoridade. Vem comigo aqui. Agora só, vantagens da centralização. Preste atenção, 99% das questões de prova vão versar sobre vantagem e desvantagem de um e de outro. Então você tem obrigação, você tem um dever de ir para a prova mentalizado todos esses itens de vantagem e desvantagem. É muito fácil. Você tem um pensamento administrativo, cara, você vai conseguir entender. Por exemplo, primeiro, as decisões são tomadas por administradores que possuem uma visão global da empresa. Por quê? Centralização, está no topo. Ele enxerga todos, né? Uma visão global da empresa, é uma grande vantagem. 2, os tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados do que os que estão nos níveis mais baixos, tá certo? Então, o cara que está no topo pressupõe que ele sabe mais de quem está lá embaixo, não é isso? Por quê? Porque o cara começou lá embaixo, ele foi aprendendo, ele foi sendo treinado, adquirindo conhecimento e foi subindo na escala. Então, são pessoas mais preparadas, entre parênteses, teoricamente, ok? 3, as decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais globais. Por quê? O cara está no topo. Então, se está no topo, ele tem responsabilidade de toda a organização. E ele sabe claramente qual que é o objetivo da organização. Ele está mais próximo, né, dos objetivos globais. 4, a centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduz custos operacionais, né? Inclusive, esse item 4 aqui, preparando a aula, né?
Eu encontrei vários exercícios que foi Ctrl+C e Ctrl+. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumpriu o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.